Fala pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre como que se declara juros sobre capital próprio no seu imposto de renda. A gente vai falar em detalhes como que funciona a tributação, como que você obtém as informações em relação a eles, como que você pega o informe de rendimentos emitido pelo banco escriturador da companhia. Eu vou te mostrar o passo a passo do que você tem que fazer aqui lá no programa do IR e vamos falar sobre aquele caso especial que gera muita dúvida dos juros sobre capital próprio creditados e não pagos. E a única coisa que a gente pede em troca é que você já deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, que isso nos ajuda muito e ajuda também você a receber mais conteúdos como esse. Beleza? Bora lá! Bom, para quem não me conhece, meu nome é Vitor Gadelha, eu sou advogado tributarista e fundador do IRBot, uma plataforma online que descomplica a sua declaração de imposto de renda pessoa física. Se você estivesse declarando pelo IRBot, você nem estaria procurando por esse vídeo aqui, porque você simplesmente seria perguntado sobre o seu juro sobre capital próprio, a plataforma iria dar todas as instruções sobre como você obteria essas informações, automatizaria boa parte desse processo e ela própria geraria e enviaria a sua declaração sem você ter que sequer baixar o programa do IR. Dá uma olhada no link do nosso site que a gente está colocando aqui na descrição, que eu tenho certeza que você vai gostar. É muito mais barato do que fazer com um contador e muito mais seguro do que fazer por conta própria. Bom, antes de eu te mostrar como que faz esse procedimento, como que você lança o juro sobre capital próprio lá no programa do IR, eu queria te falar sobre algumas regras gerais que é importantíssimo você ter em mente antes de você iniciar a sua declaração. Primeira regra é que o simples fato de você ter recebido o juro sobre capital próprio não te obriga a fazer a declaração de imposto de renda. E você pode estar estranhando isso que eu estou falando, porque você ouviu falar que qualquer tipo de operação em bolsa de valores já te obriga a fazer uma declaração de imposto de renda. Acontece que operar em bolsa de valores é diferente de ter rendimentos em bolsa de valores. Ter rendimento é qualquer tipo de rendimento. Pode ser um ganho, decorrente de operações de compra e venda, pode ser também proventos. Agora, operar em bolsa de valores é necessariamente você fazer operações de compra e venda. Tá? Então, se você tem ações porque foram adquiridas em exercícios anteriores, em anos calendários anteriores, e obteve delas juros sobre capital próprio ao longo do ano calendário, sem que você tenha feito nenhum tipo de operação de compra e venda, você não é obrigado a declarar. O único caso em que o simples fato de você ter recebido juros sobre capital próprio te obriga a declarar é se o total deles ao longo do ano calendário tiver ultrapassado R$40 mil. Aí sim, nesse caso, você vai ter que declarar, não tem jeito. Se não, você vai ter que atender a algum dos requisitos de obrigatoriedade. Se você ainda está em dúvida sobre quais são esses requisitos, você precisa mesmo fazer uma declaração de imposto de renda, dá uma olhada nesse vídeo aqui que a gente está colocando no card, em que a gente se aprofunda a respeito desse assunto. A segunda regra é que os juros sobre capital próprio eles são rendimentos sujeitos à tributação exclusiva. O que é isso? Quando você recebe rendimentos normais, tipo um salário, por exemplo, a fonte pagadora, sendo pessoa jurídica, ela é obrigada a reter e recolher o seu imposto de renda. Ou seja, apesar de o imposto de renda ser você quem está pagando, o ato de recolher é feito pela fonte pagadora. Sendo que, para a fonte pagadora calcular o seu imposto de renda, ela apenas faz uma estimativa, porque ela não tem como saber todos os seus rendimentos e todas as suas despesas para fazer uma apuração correta, 100% correta do imposto de renda. Ela não sabe, por exemplo, o total de despesas que você teve com saúde, com educação, com pensão alimentícia, com PGBL, ela não sabe sobre outras fontes de renda que você tenha, então ela apenas estima o valor do seu imposto de renda e faz um recolhimento. Na hora então em que você faz a sua declaração anual, em abril, aí você confronta se o que ela recolheu era de fato devido ou não. Se ela tiver recolhido a mais, você vai ter uma restituição a receber. Se ela tiver recolhido a menos, você vai ter um imposto a pagar. Sendo que essa lógica não se aplica a alguns rendimentos. São chamados rendimentos sujeitos à tributação exclusiva. Nesses casos, o que a fonte pagadora retém de imposto de renda já é o imposto definitivo. Ele não é passível de ser restituído nem de ser complementado. E aquele rendimento ali, ele não entra no bolo dos rendimentos que você consolida lá na declaração anual, apesar de ele ter que ser lançado também na declaração. Tá? A alíquota, inclusive, é diferente no caso dos rendimentos sujeitos à tributação exclusiva. Em vez de ser aquela tabela progressiva que vai de 0 até 27,5%, dependendo do valor total dos rendimentos que você teve no ano,
No caso aqui do imposto de renda sobre juros sobre capital próprio, é uma alíquota única de 15%. Isso significa, então, que todo mundo tem que pagar, ainda que você seja isento, por exemplo, por ter uma doença grave ou uma deficiência físico-mental, isso não te impede de ter que se submeter ao recolhimento, né, dessa tributação exclusiva quando o rendimento se caracterizar como tal. Outra coisa que eu queria falar para vocês é sobre como que você obtém as informações sobre o quanto que você recebeu de juros sobre capital próprio ao longo do ano calendário. Existem basicamente 3 documentos que as pessoas costumam utilizar. Tá? O primeiro deles é o extrato da corretora, ou seja, o relatório de todas as entradas ou saídas que você teve através da conta da corretora. Você pode extrair no Internet Banking da sua corretora, na plataforma, e inclusive você pode, caso tenha algum tipo de impedimento, você pode solicitar por e-mail que ela te manda também, a maioria das corretoras fazem isso, né, todo o extrato consolidado. Lá vai estar discriminado cada rendimento que você teve e vai ter uma especificação, se aquilo ali foi provento de fundo imobiliário, ou se foi dividendo, ou se foi juros sobre capital próprio, e vai especificar qual que foi o ativo que te pagou aquilo. Mas existe um problema. Esse extrato da corretora ele não vai incluir os créditos em trânsito, que são aqueles juros sobre capital próprio que já foram creditados, ou seja, a companhia ela já deliberou que te deve aquilo, mas eles ainda não foram transferidos. E isso provavelmente vai gerar algum tipo de inconsistência na sua declaração. Por isso, eu não recomendo que você utilize esse documento. O segundo documento muito utilizado é o relatório auxiliar da corretora. As corretoras, os informes de rendimentos das corretoras, eles não incluem os rendimentos de proventos de companhias listadas em Bolsa de Valores. Eles incluem apenas fundos de investimento e títulos de renda fixa, planos de previdência privada, etc. Tá? Esses que estão sujeitos à tributação exclusiva ou definitiva e que têm relação direta com a Bolsa de Valores, eles não são incluídos lá no informe de rendimentos. E aí o que acontece? Algumas corretoras emitem um outro relatório à parte, que elas não são obrigadas a disponibilizar, por isso só algumas que disponibilizam, em que ela consolida o quanto que você recebeu de dividendos, de juros sobre capital próprio e de proventos de fundo imobiliário. O grande problema é que também esses relatórios auxiliares não são 100% confiáveis, porque na maioria das vezes ele vai inserir apenas aquilo que foi transferido para a sua conta, de modo que créditos em trânsito, de novo, não entram. Por isso, o terceiro e último documento de que eu vou falar é o mais confiável, que é o informe de rendimentos da companhia, emitido pelo banco escriturador dela, que é aquele banco que administra a distribuição dos seus proventos. Esse informe de rendimentos ele é enviado para todos os acionistas da companhia, sempre no início do ano, até o final de fevereiro, e é para você ter recebido na sua casa, num envelope físico, como esse que você está vendo aí na tela. Se você não tiver recebido, é porque provavelmente os seus dados cadastrais estão desatualizados junto ao RI da companhia. Por isso eu sugiro que você procure ver como é que é o procedimento de cada uma delas para poder atualizar e com isso voltar a receber. Se você então não recebeu, você está nessa situação de você não ter recebido, você deve tentar descobrir qual que é o banco escriturador da companhia. E aí você vai lá no site do banco escriturador e vê qual que é o procedimento que eles te pedem para seguir para poder obter. Alguns pedem que você envie um e-mail para uma pessoa específica, alguns disponibilizam numa plataforma do jeito que eles disponibilizam os informes de rendimentos dos correntistas deles, então vai depender do caso. Para então você fazer a declaração, você vai vir aqui no site da B3, vai na seção de produtos e serviços, seleciona renda variável, em seguida vem em ações, clica em saiba mais e depois vem em empresas listadas. Então você coloca o nome da companhia, por exemplo, é Magazine Luiza. Você seleciona aqui, clica em buscar, ela vai exibir aqui um quadro com as companhias que foram identificadas pela busca e está aqui, ó, escriturador, instituição Itaú Corretora Ações. Com isso você já sabe que é a Itaú Corretora quem emite o informe de rendimentos da Magazine Luiza e aí tenta entrar em contato com eles, procura lá no site, né, procura no Google, porque cada uma, como eu disse, vai ter um procedimento diferente. Agora eu vou te mostrar o passo a passo do que você tem que fazer lá no programa do IR. Você vai vir aqui na ficha de rendimentos sujeitos à tributação exclusiva, vai clicar aqui no botão Novo,
vai selecionar como tipo de investimento o código 10, juros sobre capital próprio, vai identificar quem que é o beneficiário, se é você mesmo ou algum dos seus dependentes, e vai colocar o CNPJ da fonte pagadora, sempre se baseie no CNPJ que estiver como fonte pagadora lá no informe de rendimentos, às vezes rola uma confusão quando a empresa tem muitos CNPJs diferentes, insira o nome também conforme o que estiver lá e insira o valor conforme também o que estiver lá no informe de rendimentos. Lá já vai estar o valor líquido dos juros sobre capital próprio, o que significa, portanto, que já vai estar descontado o imposto de renda que tiver sido retido. Esse imposto de renda retido, ele não é lançado em lugar nenhum. Tá? Como eu disse, ele não é passível de restituição, ele não faz diferença e por isso a Receita Federal não quer que ele seja lançado em canto nenhum. Algumas pessoas até acham que deveria ser lançado aqui em imposto pago / retido, mas isso não é verdade. Você não lança esse imposto em canto nenhum. No caso do juros sobre capital próprio creditados e não pagos, você, além de lançá-los aqui em rendimentos sujeitos à tributação exclusiva, e você pode lançá-los junto ou separado dos demais juros sobre capital próprio, isso é indiferente. Então, se você quiser criar um item para os juros sobre capital próprio que foram pagos e um outro item para os juros sobre capital próprio que não foram pagos, você pode lançar dois itens diferentes ou pode simplesmente somar os dois e lançar num item só. Tá? Não há uma exigência em relação a isso. Então, nesse caso, você vai vir ainda aqui na ficha de bens e direitos, clica em novo e seleciona esse código aqui 59, referente a outros créditos e poupança vinculados. Identifica novamente se pertence ao titular ou algum dos seus dependentes, insere o CNPJ da companhia, conforme que tiver lá no informe de rendimentos, e escreve aqui, ó, juros sobre capital próprio, creditados e não pagos, e aí insere o nome da companhia. Em seguida, preenche a situação em 31/12/19 e 31/12/2020, tá? Conforme o que estiver lá no informe de rendimentos, lá vai ter esses dois campos com algum valor especificado e clica em OK. Você pode estranhar o fato de que, como é que eu tenho que inserir tanto aqui em rendimentos sujeitos à tributação exclusiva, como também em bens e direitos, né? Eu também acho isso estranho, tá? Não era para você ter que lançar aqui em rendimentos sujeitos à tributação exclusiva enquanto ele não tivesse sido efetivamente pago. E só quando ele fosse pago é que então você daria baixa aqui em bens e direitos e faria o lançamento lá. Mas a Receita Federal quer que seja assim, que você insira nessas duas fichas, né? Ainda que aparentemente esteja dando uma informação em dobro. Se você percebeu agora que deveria ter feito em declarações passadas um lançamento e não foi feito de acordo com o que eu expliquei aqui no vídeo, se você não foi autuado até agora, a minha sugestão é que você retifique essas declarações do passado, porque você não vai ter que pagar nenhuma multa por isso, você pode retificar a qualquer momento, contanto que você ainda não tenha sido intimado, e você evita a possibilidade de ser autuado no futuro. Beleza? Bom, pessoal, era isso. Espero que esse vídeo tenha ajudado. Se você gostou, mais uma vez, não esqueça de dar o like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e se tiver qualquer dúvida, manda aqui nos comentários que muito provavelmente eu ou alguém da nossa equipe vai te responder em até um dia útil. Beleza? Um abraço e até a próxima.